Adonai, meus amados irmãos. Estamos aqui mais uma vez, pela graça e pela misericórdia do Senhor, e iremos tratar um assunto muito polêmico e delicado, que é sobre o divórcio. Nós estamos vivendo um tempo em que se é muito comemorado o crescimento do número de evangélicos no Brasil. Nós somos aproximadamente 30% ou agora um pouco mais de 30% da população. Alguns orgulham-se dizendo que nós estamos vivendo um avivamento, outros até falam que nós estamos vivendo o melhor e o maior momento da igreja evangélica no país. No entanto, se nós formos olhar para o número de divórcios que tem acontecido em meio aos evangélicos, nós deveríamos rasgar nossas roupas e chorarmos de vergonha e pedir perdão ao Senhor por estarmos dissolvendo algo que Ele instituiu no princípio da criação, a união matrimonial. Nós sabemos que hoje parece que as pessoas elas estão casando, já pensando que se algo der errado elas podem se divorciar. Mas o que a Bíblia nos fala acerca disso? Para que nós possamos entender um pouco acerca deste assunto, nós temos que ler o Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 31 e 32, que diz assim: foi dito, aquele que quiser se divorciar da sua esposa deverá dar-lhe certidão de divórcio. Jesus aqui está falando como era a lei de Moisés e como ela era aplicada até mesmo durante os seus dias. Por causa da dureza do coração do homem, Deus, ele, de certa forma, tolerou o divórcio, porque naqueles dias os homens casavam-se quando estavam abusados de suas mulheres e resolviam rejeitá-las. Só que para colocar ordem em algo que havia se tornado caótico, corriqueiro, foi estabelecido uma ordem. E a ordem era que, para que o marido pudesse se divorciar da sua mulher legalmente, ele deveria ter prova do que havia nela que ele não gostava. E muitas vezes os motivos eram muito banais. Digamos, a mulher já não estava correspondendo ao desejo sexual do marido, ou o cabelo dela não era como ele gostava, ou quando a pele não era aquilo que ele desejava. E Deus, ele de certa forma tolerou o divórcio, permitindo com que o homem desse carta de divórcio à sua mulher, dando o direito dela se casar com outra pessoa. Mas se caso o seu segundo marido também lhe repudiasse, o seu primeiro não poderia acolhê-la em casa novamente, porque ela agora já estava contaminada com outro. Ou seja, Deus ele não permitiu que o homem casasse com uma pessoa e se reconciliasse com ela de qualquer forma. Ele agora deveria colher as consequências do que ele plantou. Mas quando nós lemos agora no Novo Testamento, nós vemos que existe apenas um quesito que dá o direito do indivíduo divorciar-se. E que nós vamos ler agora. Mas todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casar com mulher divorciada também estará cometendo adultério. Aqui é algo bem interessante. Antigamente os homens, nos tempos de Moisés, se divorciavam por qualquer coisa, certo? E os fariseus, com o passar do tempo, além de os maridos encontrarem defeitos morais, físicos e até mesmo qualquer defeito na sua esposa que levasse eles a divórcio, nós vamos ler em Mateus 19 que eles se divorciavam por qualquer motivo, a ponto de eles chegarem para Jesus e perguntar assim: é lícito o homem se divorciar da sua mulher por qualquer coisa? Isso está escrito lá em Mateus 19. E Jesus, ele fala que Deus, ele nunca tolerou o divórcio. Deus nunca foi a favor de que o homem separasse da sua mulher, pois quando Deus criou o homem e mulher, ele ordenou que o homem saísse de sua casa, ou seja, abrogasse de uma relação para constituir uma outra relação, e essa relação seria indissolúvel, porque os dois passariam a ser um. E como não se pode dividir um, isso seria indissolúvel.
Era uma união que era para toda a vida, ou pelo menos deveria ser para toda a vida. Mas com o passar do tempo, por causa da dureza do coração do homem, Deus, ele foi tolerante com o divórcio. Mas agora que o Filho de Deus, o próprio Deus, desceu à terra para cumprir a profecia de Ezequiel, que ensina que o próprio Deus ensinaria ao seu povo, Jesus ele vem dar o entendimento que o divórcio ele é apenas aceitável à luz das Escrituras quando há provas de que alguém foi infiel à aliança que foi feita no início. A aliança feita por um casal é que os dois serão fiéis um ao outro e que não haverá nenhuma interferência de terceiros nessa aliança. Mas quando há interferência de terceiros nessa aliança, essa aliança é quebrada e a pessoa que foi traída pode sim divorciar-se caso queira, mas o que deve prevalecer no tocante ao divórcio deve ser o perdão. A Bíblia nos ensina em Efésios, no capítulo, se a memória não me falha, capítulo 5, a partir do versículo 20 em diante, que o papel do marido deve ser como Cristo, amar a igreja. E o papel da mulher deve ser como da igreja, ser submissa a seu marido como ela é submissa ao Senhor. Logo, nós podemos ver que a relação entre marido e mulher é um mistério de Deus para conformar ambos, tanto o homem quanto a mulher, a imagem de Cristo, que é submissa à vontade do Pai. E mesmo nós, muitas vezes sendo rebeldes contra a ordem e os mandamentos e a vontade de Deus, ele sempre está disposto a nos perdoar. Então, no tocante a esse assunto divórcio, nós temos que ter uma coisa em mente. Quando um casal se separa, é uma união que é indissolúvel, está sendo desfeita. E Deus jamais vai tolerar isso, porque segundo Malaquias, Deus detesta o pecado. Quando uma instituição familiar está sendo desmoronada, existem consequências que virão. Casais sofrerão, filhos sofrerão, haverá um impacto emocional e espiritual mediante isto. Trará um certo desconforto à comunidade. Por isso que Deus não tolera isso, por causa que trata-se de almas que estão suscetíveis a sofrer e ainda mais por causa disso terem consequências espirituais catastróficas que podem implicar até mesmo na salvação. Por isso que por mais que a Bíblia dê apenas um motivo para que haja o divórcio, que é a imoralidade sexual, o que deve prevalecer em meio a essa situação tão desconfortável deve ser o perdão. Tente imaginar quantas vezes nós erramos e o Senhor nos perdoou. Tente imaginar quantas vezes nós pecamos contra os mandamentos, quebramos os mandamentos do Senhor, fomos desrespeitosos a Ele e Ele nos perdoou. Se Deus, que é totalmente justo, totalmente digno de respeito, de honra e de louvor, nós, sendo miseráveis pecadores, ainda assim pecamos e queremos seu perdão porque não somos capazes de perdoar o nosso companheiro ou a nossa companheira que cometeu uma falha conosco. Nós devemos pensar que o divórcio traz consequências doloridas para ambos, escandalosas para a comunidade. E, acima de tudo, quando se envolvem crianças, marcas que podem durar uma vida inteira. E o que eu quero dizer com isso? Nós devemos abordar isso com mais intensidade nos cultos, para impedir a ruína daquilo que Deus jamais quis que fosse destruído, a família. Nós precisamos barrar isso. Enquanto houver um grau tão grande de divórcio, não temos que nos alegrar e dizer que há um avivamento, não temos que nos alegrar e dizer que estamos vivendo o maior e o melhor tempo da igreja evangélica no Brasil. Nós temos que nos envergonhar e saber que aquilo que Deus instituiu como algo santo, algo puro e agradável aos seus olhos, pois ele, quando criou homem e mulher e viu que o que ele tinha feito era muito bom, está sendo simplesmente tratado como se fosse algo comum. Devemos nos arrepender
disso. E quando entrarmos, ou quando aqueles que são solteiros e pretendem casar-se, eles devem entrar em um relacionamento sabendo que aquele relacionamento deve durar para a vida inteira, pois uma aliança ela é infinita e não há margem para a dissolução dela. O divórcio não é tolerado. A imoralidade sexual não é tolerada. Assim como o Senhor, muitas vezes, no livro de Oséias, chamou a Jerusalém para si mesmo, ela estando com outras pessoas, ou com outros deuses, ele sempre estava disposto a perdoá-la, porque ele amava, porque o amor suporta tudo. Se você está passando por isso, meu amado, minha amada, saiba de uma coisa: perdoe teu companheiro, amado, perdoe tua companheira. O perdão, ele pode cobrir uma multidão de pecados e salvar uma alma. Meditem nessas palavras que aqui foram faladas. Que Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Paz do Senhor, meus